Eu acho que vocês precisam de uma cura. Bom, meus amados, o tema que me foi passado hoje é o semeador. Semeador, desculpa. Bom, a gente quando pensa em semeador, a pessoa que semeia alguma coisa, o que ela quer? A pessoa que semeia, ela quer colher daquilo que ela plantou. E é isso o que Deus vem nos mostrar nessa noite. O que Ele quer de cada um de nós, o que Ele semeia, o que Ele espera colher de cada um de nós. Então eu quero convidar vocês a abrir a palavra de vocês lá na passagem de Lucas. Lucas 8. Lucas 8, no versículo 5. Parábola do semeador. Bom, enquanto vocês acham que iam falar uma coisinha, assim que talvez seja alguma dúvida, assim, aqui, que não tem nada a ver com a pregação, quando a gente reza um Pai Nosso, né? Sempre no final do Pai Nosso é bom a gente dizer amém. O que é o amém, né? O amém é a gente confirmar aquilo que a gente está rezando, né? Eu sei que na igreja, né, a gente reza o Pai Nosso e não diz o amém, né? Tem um porquê, né? E depois que termina o Pai Nosso, o padre vai dizendo, né? Ele fala... Me ajuda a memória, se alguém me ajudar. Ele fala mais alguma coisa e depois a gente confirma com o amém, junto com aquilo que o padre fala. Mas quando a gente reza o Pai Nosso, é sempre bom dizer amém, né? Então, todo mundo achou? Lá vai dizer assim, em Lucas, capítulo 8, versículo 5. Saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada, as aves do céu comeram. Outra caiu no pedregulho, tendo nascido, secou, por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e a sufocaram. Outra, porém, caiu na terra boa, tendo crescido, produzido frutos 100 por 1. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, ali o que a palavra vem nos dizer sobre o semeador. Que esse semeador lançou suas sementes, e como a palavra vem nos dizer, caiu em vários lugares. Quem é esse semeador que Deus vem nos falar aqui na palavra? O semeador, ele é Deus. A semente que ele nos fala é a sua palavra, é a Bíblia, é tudo aquilo que ele nos ensina. Essa é a semente que ele nos planta. E nós somos a terra onde vai receber a semente de Deus. Esses somos nós. Existem 3 coisas que Deus nos pede. Ele nos pede a abertura para colocar a semente, para colocar a sua palavra em cada um de nós. Para isso nós precisamos dar essa abertura. Se nós ficarmos talvez lá no mundo, lá fora, no lugar onde você não tem a convivência com Deus, você não vai conhecer a Deus, você não vai ter essa abertura, você não vai dar essa abertura a Deus. Então, Ele nos pede, em primeiro lugar, a dar a abertura a Ele. Também devemos ter esse desejo de acolher a semente. Assim, quando nós escutar a palavra de Deus, quando Deus plantar essa semente em nós devemos ter esse desejo de acolher aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que Deus nos pede. Nós devemos acolher aquilo que Deus nos fala. E também, por fim, realizar a vontade de Deus. Meus amados, eu penso assim que esses são 3 passos à nossa santidade. Se nós darmos a abertura a Deus, se nós acolher aquilo que Deus quer para nós e realizar a palavra, ou seja, a semente que Deus nos planta, nós vamos estar caminhando rumo ao céu, rumo àquilo que Deus espera de cada um de nós. Esses são os 3 passos que Deus nos pede.
Seguindo a palavra, um pouco adiante, se vocês quiserem ler na Bíblia de vocês, ele vai nos dizer, lá no 8, no versículo 13, ele vai nos explicar quais são os solos. No versículo 12. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam e nem se salvem. Existem pessoas que até talvez estão lá no mundo, estão lá fora, não deram essa abertura a Deus, mas de certa forma foram atingidas pela palavra, ou alguma vez escutaram falar da palavra de Deus, mas elas são como essa semente que ficou no caminho, essa semente que o demônio vem e tira para quê? Porque o demônio é sujo, gente. O demônio, ele, assim como falaram em outras pregações anteriores, o demônio ele não aparece para cada um de nós, mas ele age de uma forma que vai sempre afastando a gente da igreja, afastando a gente do nosso caminho. E é isso que ele quer, para que nós não alcancemos essa salvação, para que nós não criamos em Deus e não alcançamos a salvação. Seguindo, lá no versículo 13, vai dizer: aqueles que recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo e na hora da provação abandonam. Essa é pessoas que buscam a palavra de Deus, que escutam e recebem até com alegria. Quando está, vamos trazer para mais próximo de nós aqui, quando nós estamos num louvor, quando nós estamos numa brincadeira, quando nós estamos rezando, recebe com alegria, mas quando chega a provação, quando chega a primeira dificuldade, essas pessoas começam a questionar a Deus, começam a perguntar a Deus: por quê? Por que em mim? Para que isso? Eu estou caminhando, Senhor Jesus, estou te buscando. E elas começam a questionar a Deus, e chegam ao ponto de abandonar a Deus. Nós cristãos, nós devemos ter sempre em mente que não existe uma caminhada sem tribulação, sem dificuldade. Mas para isso nós devemos ser fortes, meus irmãos, ser fortes, mesmo na sua pior dificuldade, de sempre perseverar, para não ficar nesse solo pedregoso e secar. Quando vir a primeira dificuldade, a gente secar e morrer. Seguindo, lá no versículo 14, aqui caiu entre os espinhos, esses são como ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. E assim seus frutos não amadurecem entre os espinhos. Esse eu acho que é onde mais as pessoas estão, porque muitas pessoas, eu acredito que quase todo mundo já ouviu falar de Deus, de alguma forma foram atingidos por uma palavra, por uma semente, mas o que o mundo nos planta, o que o mundo tenta nos plantar, essa semente de nos afastar, de nós pensarmos apenas na vida aqui na terra, pensarmos apenas nas riquezas, nas coisas que o mundo tenta nos fazer, para que isso nós esquecemos de Deus. O mundo tenta nos levar, jovens, ele tenta de toda forma, e essas são as pessoas que têm a terra de espinhos. Meus amados, eu particularmente vivi muito nessa terra de espinhos. Na minha vida, eu sempre fui um jovem católico. Minha mãe sempre me levou na igreja. Eu sempre ia na igreja, conhecia a palavra de Deus até um certo ponto. E quando eu cheguei na minha adolescência, eu voltei apenas para isso, voltar para riquezas, tentar me achar aqui, ser um jovem. Eu era um jovem metido, gente. Um jovem que pensava apenas em se aparecer, querer, gastava todo o meu pagamento em
uma cachaça cara para querer ostentar. E esse era eu, meus amados, um jovem que ficou parado na terra de espinhos. Mas não é isso que Deus nos chama, meus amados. Deus, seguindo a palavra, Ele vai nos dizer ali: a que caiu em terra boa são os que ouvem a palavra com um coração reto, bom, e retêm e dão bons frutos pela perseverança. Esse é o solo que Deus espera de cada um de nós. É o solo de terra boa, o solo onde Ele vai plantar e saber que vai ter bons frutos de nós, meu amado. Esse é o solo que Deus espera de cada um de nós. Deus espera que nós dê frutos pela palavra que é plantada em nossos corações, que nós ponhamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, que nós possamos ser jovens lá fora, jovens lá no mundo, jovens humildes, jovens que possam ajudar a sociedade, jovens que possam dar testemunho que Deus é bom, que Deus sabe o que é melhor para a gente, para que a gente tenha essa atitude de mostrar para os jovens lá fora que ainda não conhecem esse Deus bom. Esses são os frutos que Deus espera de cada um de nós. Mas para isso o que nós precisamos? Lembra dos 3 pontos que eu falei? Nós precisamos da abertura. Abertura para quê? Abertura para colocar a semente. Para Deus colocar a semente no nosso coração. Eu creio que todos aqui, só pelo fato de vocês estarem aqui, vocês já estão dando essa abertura a Deus. Esse passo de dar essa abertura, de escutar a Deus, esse desejo de acolher a semente, esse desejo de escutar a palavra e colocar em prática, e no final, realizar a vontade de Deus. Meus amados, Deus, para cada um de nós, Ele tem um chamado. Nós devemos realizar essa vontade de Deus. Talvez Deus te queira sendo um missionário, talvez Deus te queira ser um jovem, um sacerdote, você meninas solteiras, talvez uma freira, ou talvez meninas aí com namorado também, vai saber, a vontade de Deus. Por isso, nós devemos acolher e colocar em prática, meus irmãos, aquilo que é da vontade de Deus, tudo aquilo que Ele quer para nós. Aí eu pergunto a vocês, qual o tipo de terreno que vocês têm? Hoje, nesse dia, queria convidar vocês a refletir, aonde você se encontra nesse dia, meu irmão? Será que você é essa terra boa, que vai dar bons frutos a Deus? Onde você está, meu irmão, nesta noite? Queria convidar vocês a fechar os olhos e a refletir nisso. Se você não puder fechar os seus olhos, apenas abaixar a sua cabeça e pensar. Onde você se encontra? Qual o solo que você está oferecendo a Deus? Porque Deus, Ele quer plantar essa semente no seu coração. Deus espera que você dê bons frutos a Ele. Pense, jovem, nisso. Qual o seu desejo, meu irmão? Qual o seu desejo? Onde você quer estar? Qual o tipo de solo que você quer fazer para Deus? Eu queria convidar você a ficar de pé. E assim, jovem, eu queria convidar você a pedir a Deus do jeito que você quiser. Se você quiser pedir em seu coração, apenas em silêncio, ou se você quiser falar com suas palavras, mas pedir a Deus essa força de ser um jovem cristão, de poder dar esse terreno de terra boa a Deus, esse terreno de terra fértil, onde Deus pode plantar e saber se vai colher alguma coisa. Vai falando a Deus, jovem. Fala a Deus, peça essa força. Venha, Senhor, dá-lhe essa força a cada um de nós.